Olá, alunos do sétimo ano. Vamos dar início hoje à semana 2 do PET 2 de Matemática. Na semana 2, a gente vai iniciar vendo adição e subtração com números inteiros. Vocês conheceram esse ano um conjunto novo, que é o conjunto dos números inteiros, né? Que ele é representado pela letra Z. E hoje a gente vai aprender adição e subtração com esses números inteiros. O que são os números inteiros? São todos os números positivos, negativos e o zero, né? Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números positivos, negativos e o zero. Todo número que é inteiro, quer dizer, fração não entra no conjunto dos números inteiros, números decimais não entram no conjunto dos números inteiros, tá? Então, por isso que ele chama conjunto dos números inteiros, são só números inteiros, positivos e negativos, e o zero. Então, para somar ou subtrair números inteiros, segue a regra abaixo. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O que é isso, maior módulo? É um número sem sinal, tá? Então, quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número do maior módulo, quer dizer, a gente olha só o número, não olha o sinal dele, tá? Então, vamos ver. Exemplo, letra A, menos 40 mais menos 3, menos 30. Então, esse parêntese, gente, é para separar os sinais que estão perto aqui, ó. Por exemplo, o sinal de mais está perto do sinal de menos. Então, para separar, para eles não ficarem juntos. Então, por isso que tem o parêntese. Então, vamos tirar do parêntese, tá? Vamos tirar menos 40. Quando eu tenho um parêntese, gente, se antes do parêntese eu tenho o sinal de mais, para tirar do parêntese, eu vou conservar o sinal que está dentro. Ele vai continuar menos. Aqui está menos 30, ele vai continuar menos 30, tá? Toda vez que eu tenho um sinal de mais antes do parêntese, para tirar do parêntese, eu vou conservar o sinal que está dentro, tá? Porque eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos dentro do parêntese. Como antes do parêntese eu tenho um sinal de mais, na frente do parêntese está um mais aqui, para tirar do parêntese, ele vai com o sinal que está dentro do parênteses, que é menos, tá? Agora, a gente vai ver menos 40 com menos 30. Então, sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Menos 40 e menos 30, os sinais são iguais, não é? Os dois são negativos. Então, eu vou somar e conservar o sinal de menos. Então, conservo o sinal de menos e vamos somar 40 mais 30, 70, certo? Por que a gente soma? Lembra que a gente viu que tudo que é negativo é que eu estou devendo, não é? E tudo que é positivo que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou lá, estou devendo 40 reais. Por que eu estou devendo? Porque está o sinal de menos aqui na frente. Estou devendo 40. Vou e faço mais uma compra de 30 reais e não pago. Fala assim, anota aí, fica na conta, né? Então, a minha dívida vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, não vai? Se eu estou devendo 40, vou lá, faço uma compra de 30 e não pago, vou continuar devendo. Então, eu vou ficar devendo quanto? 70, minha dívida vai aumentar, então eu vou somar minha dívida, eu não vou diminuir, né? E como eu vou continuar devendo, o sinal vai ficar menos, tá? Por isso que a gente soma quando os sinais são iguais, tá? Porque se eu estou devendo, vou lá e faço uma compra e continuo devendo, a minha dívida vai aumentar em vez de diminuir, não vai? Então, se vai aumentar, eu vou somar, né? Entendeu? E o sinal continua menos, porque eu vou ficar devendo, tá? Agora, vamos ver a letra B. Menos 15 mais 20. Então, vamos tirar do parênteses primeiramente. Esse parêntese é só para separar os dois sinais que estão juntos, tá? Só para separar. Então, vamos tirar do parênteses. Vai ficar menos 15. Não tem nenhum sinal aqui na frente do parênteses do menos 15. Tem? Não tem nenhum sinal na frente dele. Então, eu tiro com o mesmo sinal que está dentro. Agora, na frente desse parênteses daqui, tem um sinal de mais.
Então, para tirar do parênteses, como eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, eu vou conservar o sinal que está dentro. O sinal que está dentro não é mais, então vai continuar mais 20, certo? Se eu tenho o sinal de mais na frente do parêntese, para tirar do parênteses, conservo o sinal que está dentro, tá? Agora, nós vamos ver, sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. O 15 está negativo e o 20 está positivo, né? Sinais diferentes, olha a regrinha. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Quando eu falo maior módulo, gente, eu conservar o sinal do número sem o sinal. Do maior módulo, quer dizer, o maior número sem o sinal. Então, olha, 20 menos 15 dá quanto? 5, não é? Agora, positivo ou negativo? Eu não vou conservar o sinal do maior? Qual que é o maior, né? O 20, o maior módulo? Então, ele não está positivo? Então, 5, positivo. O sinal de mais não tem necessidade de colocar, tá? Quando você vê um número sem o sinal, é porque ele é positivo, tá? Porque não tem necessidade. Mas se colocar, não está errado, tá? Posso colocar um mais aqui na frente do 5, mas não é necessário, tá? Vamos para a letra C. Menos 40 mais 30. Então, primeira coisa, a gente vai tirar do parênteses. Por que tem esse parênteses? Para separar os dois sinais que estão junto aqui. Então, vamos tirar o menos 45 do parênteses. Na frente desse parênteses, tem algum sinal? Não. Então, eu vou tirar ele do jeitinho que ele está, menos 45. Agora, eu vou tirar o 30 de dentro do parênteses. Na frente desse parênteses, tem o sinal de mais. Quando eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, para tirar do parênteses, conservo o sinal que está dentro. Então, eu vou conservar o sinal de mais, certo? Mais 30. Tá? Toda vez que eu tenho um mais na frente do parênteses, quando eu tiro do parênteses, conservo o sinal que está dentro. E agora a gente vai ver se eu vou somar ou subtrair. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes, né? O 45 está negativo e o 30 está positivo. Sinais diferentes, soma ou subtrai. Olha a regrinha. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, como os sinais são diferentes, eu vou subtrair. 45 menos 30 é igual a 15, né? Agora, vamos ver se é 15 positivo ou negativo. Conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? Não é o 45? Quando eu falo maior módulo, é o número sem sinal que a gente olha. 45 é maior, então vai conservar o sinal dele, que é menos, tá? É só vocês pensarem o seguinte, olha, se eu estou devendo 45, vou lá e pago 30. Eu quitei a minha dívida? Não. Eu vou continuar devendo, né? Só que minha dívida vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, porque se eu estou devendo 45, eu pago um pouco, a minha dívida diminui, não é? Então, eu vou subtrair. Se ela diminui, eu vou subtrair. Então, quer dizer, de 45, eu paguei 30, então vai ser 45 menos 30, 15. Agora, positivo ou negativo? Negativo, porque eu vou continuar devendo. Eu estava devendo 45, eu não paguei minha dívida toda. Eu paguei 30. Então, eu vou continuar devendo. Então, vai ficar negativo, só que minha dívida vai diminuir, não é? Agora, a letra D. Mais 45, mais 58. Esse parênteses não tem nenhuma operação dentro desse parênteses. Tem? Não. Tem alguma operação dentro desse parênteses? E tem outro número que eu vou somar, que eu estou somando, subtraindo com esse número, 58, dentro do parênteses? Não. Então, para que serve esse parênteses? É só para separar o sinal de mais com esse outro sinal de mais, tá? Porque dois sinais não podem ficar juntos. Então, aí põe o parênteses para separar, tá? Então, primeira coisa, vamos tirar do parênteses. Mais 45, tirando do parênteses, eu vou olhar se tem algum sinal antes, na frente desse parênteses. Tem? Não. Então, eu vou tirar o 45 do jeito que ele está, mais 45. Agora, o mais 58, vamos tirar ele do parênteses. Na frente dele, tem algum sinal? Tem. Antes dele tem o sinal de mais, aqui, ó, na frente dele. Tem o sinal de mais. Se eu tenho o sinal de mais antes do parênteses,
para tirar do parênteses, eu conservo o sinal que está dentro. O sinal que está dentro não é mais? Então, vai conservar o sinal de mais 58. E agora vamos ver, sinais iguais ou diferentes? Iguais, 45 é positivo, 58 é positivo. Sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Olha a regrinha, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, vamos somar e conservar o sinal de mais, né? 45 mais 58 vai dar 103. Tá? 103. Certinho? Agora a letra E. A letra E, a gente tem mais 8 menos 16. Primeira coisa, vamos tirar do parênteses, por quê? Porque esse parênteses foi só para separar o sinal, né? Então, o mais 8, tirando do parênteses, tem algum sinal na frente dele? Não. Então, eu vou tirar ele do jeito que ele está, mais 8. O menos 16, vou tirar do parênteses. Tem algum sinal na frente desse parênteses? Tem, o menos. Quando eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, a gente inverte o sinal que está dentro, tá? Se eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, conservo o sinal que está dentro. Se eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, para tirar do parênteses, eu vou colocar o sinal contrário, eu vou inverter, né? Tá menos, vai ficar mais. Então, vai ficar mais 16, tá? Se eu tenho o sinal de menos na frente do parênteses, para tirar do parênteses, inverte o sinal que está dentro. Tá menos, vai ficar mais 16. Agora, vamos ver, sinais iguais ou diferentes? Iguais, o 8 está positivo e o 16 está positivo também. Sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou conservar o sinal de mais e vou somar 8 mais 16, 24, certo? O sinal de mais não tem necessidade de colocar no resultado, tá? Agora a letra F, menos 1, menos mais 12. Para tirar do parênteses, a gente tem que tirar do parênteses, por quê? Porque esse parênteses foi só para separar o sinal, tá? Então, menos 1, para tirar do parênteses, tem algum sinal na frente dele? Não. Então, eu vou tirar do parênteses conservando o mesmo sinal que ele está. O mais 12, vou tirar do parênteses. Na frente dele, eu tenho sinal de menos. Quando tem sinal de menos antes do parênteses, para tirar do parênteses, inverte o sinal que está dentro. Tá mais, ele vai ficar menos 12, tá? Agora, vamos ver, ó, 1 está negativo, 12 está negativo. Sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, vou conservar o sinal de menos e vou somar 1 mais 12, 13, certo? A letra G, menos 9, menos 15. Vamos tirar do parênteses. Tirando o menos 9 do parênteses, vamos ver se tem algum sinal na frente desse parênteses. Não. Então, eu vou repetir o menos 9 do jeito que ele está lá com o sinal de menos. Vamos tirar o menos 15 do parênteses. Antes do parênteses, eu tenho o sinal de menos, não tem? Na frente do parênteses aqui, antes dele. Então, quando eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, para tirar do parêntese, inverte o sinal que está dentro. Está menos, vai ficar mais. Então, ele vai ficar mais 15. Agora, o 9 está negativo e o 15 está positivo. Sinais são diferentes. Sinais diferentes, qual que é a regrinha? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, vamos subtrair e conservar o sinal de qual? Qual que é o maior? Não, 15? Então, vai conservar o sinal dele, que é mais. E subtrair 15 menos 9, 6. Mais 6, certo? A letra H, vamos tirar do parênteses, mais 9. Ele está dentro do parênteses. Para tirar do parênteses, eu olho se tem algum sinal na frente desse parênteses aqui. Não tem nenhum sinal, então vou tirar com um sinal que ele está mais 9. O mais 15. Para tirar do parênteses, eu tenho um sinal de menos na frente dele. Toda vez que eu tenho um sinal de menos antes do parêntese,
E para tirar ele do parêntese, inverte o sinal que está dentro. Então, tá mais, vai ficar menos. Menos 15. Por quê? Porque eu tenho o sinal de menos na frente dele, na frente do parênteses, tá? Antes do parênteses aí tem um sinal de menos, então inverte o sinal que está dentro. Para tirar do parênteses. Agora, os sinais são iguais ou diferentes? O 9 está positivo, o 15 está negativo. Sinais diferentes, qual que é a regrinha? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O sinal do maior, qual que é o maior? Não, o 15. Quando eu falo maior módulo, é você olhar o número sem o sinal. Sem o sinal, qual que é o maior? É o 15, não é? Então, eu vou conservar o sinal dele, que é menos. E vou subtrair 15 menos 9, 6. Certo? Algumas propriedades da adição de números inteiros. Então, primeira propriedade, a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Então, essa é uma propriedade dos números inteiros e dos números naturais também, né? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos menos 8 mais 20, e vamos ver se ele é igual a 20 mais menos 8. Vamos tirar do parêntese? Menos 8, tirando do parêntese, na frente dele tem algum sinal? Não. Então, eu vou tirar do parêntese do jeito que ele está aqui, ó, menos 8. O 20, na frente do parêntese eu tenho o sinal de mais. Para tirar do parêntese, eu conservo o sinal que está dentro. Ele não está com nenhum sinal dentro, né? Mas é como se ele fosse mais quando não tem sinal, né? Que a gente viu isso, que o sinal de mais não precisa colocar. Como tem o mais antes do parêntese, vai continuar mais 20. Igual a o 20. Tem algum sinal na frente desse parêntese? Não. Então, eu vou tirar ele do parêntese do jeito que ele está, dentro do parêntese. Mais menos 8. Tirando menos 8 do parêntese, eu vou ver qual o sinal que eu tenho antes do parêntese aqui. Mais. Quando eu tenho mais antes do parêntese, para tirar do parêntese, conservo o sinal que está dentro. Então, eu vou conservar o sinal de menos, menos 8. Vamos lá. Menos 8 mais 20. Os sinais são diferentes. Lembra da regrinha? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O maior não é o 20, então vai conservar o sinal dele, que é mais. 20 menos 8, 12. Igual a 20 menos 8, 12. Deu igual, não deu? Então, vocês viram que a ordem das parcelas não era a soma, tá? A segunda propriedade que a gente vai ver agora, associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma, tá? Então, associando as parcelas de maneira diferente, obtém a mesma soma. Então, por exemplo, aqui, eu vou repetir a mesma operação aqui, ó, 10 mais, dentro do parêntese, mais menos 5, mais menos 6, certo? Vocês viram que aqui eu coloquei o colchete na soma de 10 mais menos 5. Agora eu vou colocar o colchete na soma de menos 5 mais menos 6. Vou colocar o colchete aqui, menos 5 mais menos 6, certo? Então, vamos resolver primeiro esse, depois o outro, para a gente ver se vai dar o mesmo resultado. Opa. Ah, passou para cá. Está repetido, viu, gente? Vamos fazer esse aqui que é o mesmo. Então, vamos lá. Olha, aqui o colchete está... ele está na soma de 10 mais menos 5, e aqui o colchete está na soma de menos 5 mais menos 6. Vamos ver. Quando eu tenho colchete, eu resolvo primeiro o que está dentro do colchete, tá? Né? Porque dentro desse parênteses, primeiro toda expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, mas dentro desse parênteses eu não tenho nenhuma soma, ó. Não tem nenhuma operação, é só para separar o sinal. O parênteses foi só para separar o sinal, tá? Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do colchete.
Primeiro, vamos tirar do parêntese aqui. Eu vou abrir o colchete e tirar do parêntese. O 10, tirando do parêntese, tem algum sinal na frente desse parêntese? Não. Então, eu vou tirar ele normal, do jeito que ele está. Mas, vou tirar o menos 5 do parêntese. Qual o sinal que eu tenho antes desse parêntese aqui? Mais. Quando eu tenho mais antes do parêntese, para tirar do parêntese, conservo o sinal que está dentro. Então, eu vou conservar o sinal de menos 5, certo? Feche o colchete, porque eu ainda não resolvi o que está dentro do colchete, né? Ainda não resolvi essa operação. Mais, abre parênteses, menos 6. Vamos ver agora esse. É nesse daqui, vocês viram que tem os mesmos números, né? Os mesmos sinais, tudo igual. Só que o colchete agora, ele está no menos 5 mais menos 6. Então, eu vou repetir o 10. 10. Pode tirar o 10 do parênteses, tá, gente? Vamos tirar o 10 do parênteses. Não tem nenhum sinal antes do parênteses? Tem. Antes do parênteses aqui tem algum sinal? Não. Então, tiro o 10 normal. Mas, agora eu vou abrir o colchete, que eu vou tirar do parênteses agora o que está dentro do colchete. O menos 5 está dentro do parênteses, não tá? Eu tenho algum sinal antes do parênteses? Não. Então, eu vou tirar o menos 5 do jeitinho que ele está. Menos 5, certo? O menos 6 está dentro do parênteses, não tá? Qual o sinal que eu tenho antes do parênteses aqui? Mais. Quando eu tenho um parêntese e tenho um sinal de mais antes dele, para tirar do parênteses, conservo o sinal que está dentro. Menos 6, certo? E fecho o colchete. O que eu vou fechar? Porque eu ainda não resolvi, ó. Tem que resolver aqui. Menos 5, menos 6. Só depois que eu resolvo a operação que eu tiro do colchete, tá? Aí agora vamos resolver o colchete. 10 menos 5, 5. Aqui eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, né? Quando eu tenho o sinal de mais antes do parênteses, para tirar o menos 6 do parênteses, eu vou conservar o sinal que está dentro, porque eu tenho o sinal de mais antes. Então, conservo o sinal que está dentro, que é menos 6, tá? Agora, esse daqui, vamos lá. Vamos repetir o 10, mais, chegou no colchete, eu vou resolver o que está dentro do colchete. Dentro do colchete, eu tenho sinais iguais, não tem? Menos 5 com menos 6. Sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou somar e conservar o sinal de menos, porque os dois são negativos. Só que está vendo que o mais está perto do menos? Então, eu vou ter que colocar um parênteses aqui para separar os dois sinais, não pode ficar junto, tá? Então, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Como os dois são negativos, vai continuar negativo. 5 mais 6, 11. Entenderam por que eu coloquei o parênteses? Porque o sinal de mais não pode ficar perto do sinal de menos, só para separar os dois sinais, tá? E agora vamos lá, 5 menos 6. O 5, ele não tem sinal. Né? Tem algum sinal na frente do 5 aqui? Não. Se não tem nenhum sinal, é como se ele for, ele é positivo, né? Quando não tem nenhum sinal, ele é positivo. Então, 5 menos 6, sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? Não é o 6? Então, eu vou conservar o sinal dele, que é menos. 6 menos 5, 1, menos 1, certo? E agora vamos ver esse. Agora, esse daqui a gente vai ter que tirar do parêntese primeiro, tá? Vamos repetir o 10, tirando o menos 11 do parêntese. Antes do parêntese, eu tenho o sinal de mais, não tem? Na frente. Então, quando eu tenho o sinal de mais antes do parêntese, tirando do parêntese, ele conserva o sinal que está dentro. Então, ele vai continuar menos 11, né? Porque eu tenho o sinal de mais antes, então, conservo o sinal que está dentro quando eu tiro do parêntese. Quando eu tenho o sinal de mais antes do parêntese, tá? E agora, 10 menos 11, sinais são diferentes, né? O 10 é positivo, porque não tem nenhum sinal na frente dele, e o 11 é negativo.
Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Maior não 11, maior módulo. Então, eu vou conservar o sinal dele, que é menos. 11 menos 10, 1. Menos 1. Não deu igual? Menos 1 e menos 1. Então quando eu tenho uma expressão, uma soma, né? De maneiras diferentes, a gente associa de maneiras diferentes, que aqui associou primeiro as duas primeiras parcelas e aqui as duas últimas, né? O resultado é o mesmo, tá? Então, a gente já viu que o resultado não altera. As duas deram menos 1, né? Agora, vamos lá. Terceira propriedade. O número zero é o elemento neutro da adição em Z. Então, o zero é um elemento neutro, porque quando eu estou somando com zero, não altera nada, né? Tanto faz eu somar ou subtrair também de zero, né? Não altera nada. Então, por exemplo, letra A, 15 mais zero vai dar 15, né? Letra B, menos 40 mais zero vai dar menos 40, né? Então, quando eu estou somando o número com zero, não altera. Então, por isso que ele é chamado o elemento neutro da adição. Por que ele neutro? Porque não altera, né? Não faz diferença. Agora, vamos para a atividade. Atividade 1. Efetue as adições. Então, a gente vai efetuar essas adições, gente, usando a regrinha e tirando do parênteses igual eu expliquei para vocês. Por exemplo, a letra A, 15 mais 3. Então, eu vou tirar do parênteses, tirando 15 do parênteses, não tem nenhum sinal na frente do parênteses, então eu tiro o 15 do jeito que ele está mesmo. E vou tirar o 3 dentro do parênteses. Na frente do parênteses, eu tenho o sinal de mais, não é? Então, tirando ele do parênteses, ele vai continuar com o sinal que está dentro. Ele não tem nenhum sinal aqui na frente do 3 dentro do parênteses. Quando não tem nenhum sinal, é como se fosse positivo, né? É positivo. Opa. Então, vai ser mais. Eu fiz aqui. Mais 3, certo? Então, o 3, tirando do parênteses, na frente dele eu tenho o sinal de mais. Quando eu tenho o sinal de mais na frente do parêntese, eu tiro do parênteses com o mesmo sinal que está dentro. Como não tem nenhum sinal dentro do parênteses aqui, com 3, é como se ele fosse positivo, né? Positivo a gente não tem necessidade de colocar. Então, é mais 3. 15 mais 3, 18, certo? Agora, a letra B. Menos 8 mais menos 1. Vamos tirar do parêntese. O menos 8 não tem nenhum sinal na frente dele aqui, antes do parêntese, então vamos tirar menos 8. O menos 1, tirando do parênteses, que sinal que eu tenho aqui na frente? Mais, quando eu tenho sinal de mais antes do parênteses, conservo o sinal que está dentro, fica o sinal que está dentro, menos 1, certo? Agora eu tenho sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais iguais. O 8 é negativo e o 1 é negativo. Sinais iguais, qual que é a regrinha? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou somar e conservar o sinal de menos. 8 mais 1, 9, tá? Sinais iguais, não esqueçam, hein? Soma e conserva o mesmo sinal. Agora, a letra C. Menos 6, vou tirar do parênteses. Tem algum sinal na frente dele? Não. Então, vou tirar ele do jeito que ele está aí, menos 6. Vou tirar o 12 de dentro do parênteses. Tem algum sinal na frente do parênteses? Tem. O mais. Quando eu tenho mais antes do parênteses, conservo o sinal que está dentro do parênteses. No caso aqui é mais, né? Porque não tem nenhum sinal, é como se fosse positivo. Mais 12. Agora, menos 6 mais 12. Sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? É o 12, não é? Então, vai conservar o sinal dele, que é mais. 12 menos 6, 6. Letra D. 10 mais menos 15.
Então, vamos tirar o 10 do parênteses, não tem nenhum sinal na frente dele, vou tirar ele do jeito que ele está, e tirando menos 15 do parênteses. Como eu tenho sinal de mais antes do parênteses, conservo o sinal que está dentro. Quando eu tiro do parênteses, ele continua com o sinal que está dentro. Então, vai continuar com o sinal de menos 15. E agora, vamos somar ou subtrair? Os sinais são diferentes, não são? O 10 está positivo, porque eu não tenho nenhum sinal na frente aqui do 10, então é como se ele tivesse positivo. É como ele é, se não tem nenhum sinal, ele é positivo. E o 15 é negativo. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? É o 15? Então, eu vou conservar o sinal dele, que é menos. E subtrair 15 menos 10, 5. Tá? Certo? Agora, atividade 2. Efetue as subtrações. Agora, eu tenho menos antes do parênteses aqui, ó. Então, quando eu tenho menos antes do parênteses, para tirar do parênteses, inverte o sinal que está dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar o 5 do parênteses. Na frente do 5, eu tenho algum sinal? Não. Então, eu vou tirar ele como ele está, 5. Vamos tirar o 7. Na frente do 7, eu tenho o sinal de menos. Então, quando eu tenho o sinal de menos antes do parêntese, para tirar do parêntese, inverte o sinal que está dentro. Então, o sinal do 7 não tem nenhum sinal, mas é como se ele fosse positivo, né? Ele é positivo quando não tem sinal. Então, eu vou inverter o sinal que está dentro. Então, vai ficar menos 7. O 7 é negativo, o 5 é positivo. Então, os sinais são diferentes. Sinais diferentes, soma ou subtrai? Subtrai. E conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? O maior é o 7. Então, vai conservar o sinal dele, que é menos. 7 menos 5, 2. Certo? Letra B. Menos 7, menos 15. Vamos tirar do parênteses. O 7, ele está negativo dentro do parênteses, não tá? Tem algum sinal na frente dele, na frente do parênteses, antes do parênteses? Não. Então, eu vou tirar os menos 7 do parênteses do jeito que ele está, com o mesmo sinal de menos. O menos 15, ele está dentro do parênteses. Para tirar do parênteses, eu vou olhar. Antes do parênteses, eu tenho o sinal de menos. Se eu tenho o sinal de menos na frente do parênteses aqui, para tirar do parênteses, eu vou inverter o sinal que está dentro. Então, está menos, ele vai ficar mais 15, certo? Agora, os sinais são diferentes. O 15 é positivo e o 7 é negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O maior não é o 15, então vai com o sinal dele, que é mais. E subtrai 15 menos 7, 8. Tá? Letra C, menos 18, menos 5. Então, menos 18, tirando do parênteses, eu vou olhar se tem algum sinal na frente do parênteses aqui. Tem algum sinal? Não. Então, eu vou tirar o menos 18, com o sinal que ele está, porque não tem nenhum sinal na frente do parêntese. E o 5, tirando do parênteses, na frente do parênteses eu tenho o sinal de menos. Quando eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, inverte o sinal que está dentro. O 5 não é positivo, porque não tem nenhum sinal, ele é positivo. Como eu vou tirar do parênteses e tem um sinal de menos antes do parênteses, eu vou inverter o sinal. Se o 5 está positivo, ele fica negativo, certo? Agora, os sinais são iguais, ó, o 18 é negativo e o 5 é negativo. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou conservar o sinal de menos e vou somar 18 mais 5, 23, tá? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Agora, a letra D. Tem um 1 menos 18. Tirando do parênteses, 1. Tem algum sinal antes do parênteses aqui? Não. Então, vou tirar um 1, normal como ele está. E vou tirar o 18 negativo do parêntese. O 18 está negativo, tá? Mas antes do parêntese, eu tenho o sinal de menos. Quando eu tenho o sinal de menos na frente do parêntese, antes dele, para tirar do parêntese, inverte o sinal que está dentro.
Então, o sinal que está dentro do parênteses aqui não é menos? Então, vai inverter, porque eu tenho o sinal de menos antes do parênteses. Então, inverte e fica o sinal de mais 18. 1 mais 18, 19. Certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Vocês revejam aqui a regrinha da adição e subtração, olha, para fazer as atividades do PET. Reveja essas aulas, esses exemplos que foi dado, para vocês conseguirem fazer as atividades do PET, tá? São exemplos parecidos, mas não são iguais às atividades do PET. Então, vamos rever aqui essa regrinha de sinais. Sinais iguais, some e conserva o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, né? Não esqueça que antes do parêntese, se eu tiver o sinal de mais, para tirar do parêntese, conserva o sinal que está dentro. Se eu tiver o sinal de menos, para tirar do parêntese, inverte o sinal que está dentro, tá? Se eu tiver o sinal de menos antes do parêntese, inverte o sinal que está dentro na hora que eu vou tirar do parêntese, tá? Então, reveja essas aulas quantas vezes for necessário e boa sorte nas atividades. Até a próxima aula.